reclama do TRI, acha que foi estranho, ou que estava errado, alguma coisa assim, sabe? Sempre tem. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou eu posso para as questões? Então, beleza. Vamos lá. Eu separei 13 questões para a gente fazer aqui, separadas entre geometria, probabilidade, escalas, função. E eu peguei essas questões do Enem do ano passado. É, são questões que tem questões tanto aqui difíceis, médias e fáceis, que eu peguei aqui para vocês verem a maioria dos assuntos que vão cair, tanto aqueles que eu coloquei no slide, que são os mais básicos, tanto todos que vão aparecer, tem chance de aparecer no segundo dia do Enem, né? Então vamos lá. Primeira questão, a questão 155, e ela é de geometria. Por quê? Quando eu pego a prova, eu já vejo as questões que tem desenho. A maioria das questões que tem desenho são de geometria, sabe? E tem a área de alguma piscina, de alguma coisa que você vai ter que achar. Então vamos lá. Vamos nessa questão. A planta baixa de um clube, na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado, cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante, igual a 5 metros. Ou seja, essa largura aqui é 5 metros. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada? Ou seja, a calçada vai ser esse espaço daqui, ó. Certo? Então, uma coisa que eu. É uma estratégia que eu uso muito na questão de geometria, que eu aprendi basicamente na OBMAP, é o meu método Tramontina, né? Porque você vai pegar as questões de geometria, a maioria de áreas, então você vai cortar. Você corta, faz um corte, para formar outras figuras e tornar a questão fazível. Porque como é que você vai calcular a área de um negócio que é assim? Essa área de dentro aqui é muito mais fácil calcular a, a área de fora ou tirar a área dessa de dentro aqui, ou você simplesmente cortar a figura em vários pedaços para você calcular várias áreas menores e descobrir. Se a gente cortar esse retângulo aqui, a gente vai encontrar um retângulo fora, outros que são assim. Eu estou separando, tá? Porque eles são colados ali. Vão formar quatro retângulos. E a largura é 5. E vamos lá, uma coisa que eu não falei é que se ele dá um quadrado cuja área real mede 400, a área de um quadrado é o quê? L ao quadrado. Ou seja, L ao quadrado é 400. Então, se tal quadrado passa a raiz, que é a raiz de 400, então o L é o quê? 20. Então, esse lado aqui equivale a 20 metros. Ou seja, o lado desse retângulo aqui é 20, desse aqui também é 20, sendo que desse retângulo não vai ser 20. Por quê? Porque ele já tem a largura aqui, que é 5, e a outra largura aqui, que é 5. Então, se aqui já é 5 e aqui já é 5, e o total é 20, então aqui no meio vai ficar o quê? 10. E aqui, já que são dois retângulos iguais, aqui também vai ser 10. Então, se a gente já tem a base e a altura de cada retângulo, é só a gente calcular as quatro e encontrar a área. Então, se aqui a base é 10 e a altura é 5, é só a gente fazer 10 vezes 5, que é o quê? 50. Se a área desse aqui é o mesmo, então a área do outro também é 10 vezes 5, que é 50. A área desse aqui é base 5 vezes altura, 20. Então, 5 vezes 20
é igual a 100. E aqui a mesma coisa, 5 vezes 20 é igual a 100. Então, 100 mais 100, 200. 200 mais 100, 300. Oxi, espera aí, que deu errado. Calma. Então, vamos calcular da segunda forma, que que eu também gosto de calcular, que é você fazer praticamente a área de dentro, não, a área total menos a área da piscina, que seria o quê? A área total, ele já dá que é 400. E a área da piscina, se você recortar esse quadrado, você percebe que se a área total, se o lado aqui é 20, como a gente já fez aquele cálculo, e essa largura é 5, e essa aqui é 5, esse lado aqui vai ser 10. Esse lado aqui também, 20, que é 5, que é 5, 10. Aqui a mesma coisa. É, que dá 10, 10. É um quadrado lá de 10, então dá 100. Barros, Oi? vê, o lado da piscina não seria 20 porque, tipo, tem que somar também com os 5 de baixo com os 5 de cima, a altura dos retângulos, tá ligado? Calma, o quê? Tipo assim, o lado da piscina, o lado da piscina, Ah, gente, ele não foi isso, seria foi, 20. foi isso que eu errei, foi isso que eu errei. Eu li de maneira errada. Eu li como se fosse a área total desse quadrado todo, como se fosse 400, sendo que ele fala que é a área da piscina que mede 400. Então é isso, foi mal, galera. Esse lado aqui que é 20, não é o lado todo. Então, a gente fazendo aquela primeira estratégia que eu fiz, que é separar em vários retângulos, aí vai conseguir resolver essa questão. Se esse lado aqui, eu vou fazer aqui na questão mesmo. Se esse lado aqui é 20 e essa largura da calçada é 5, quer dizer que daqui para cá é 5 mais 20 mais 5, ou seja, 30. E essa largura aqui, 5. Então a gente vai fazer 30 vezes 5. Esse retângulo aqui é a mesma coisa. Se eu separar aqui, vai ter lado 20, aqui a largura 5, 5. 20 mais 5 mais 5, 30. Vezes a altura, dá 30 vezes 5. Aqui dá 150, aqui dá 150. E agora calculando os outros retângulos que ficam nessa parte daqui de cima e aqui de baixo, só a gente fazer. Se aqui é 20, e a gente já cortou essa parte aqui, então é um retângulo de base 20 e altura 5. Então, é 20 vezes 5, que dá 100. E o outro é a mesma coisa, 20 vezes 5, que dá 100. Então, a gente somando tudo, 150 mais 150, 300. 300 mais 200, 500. Letra D. A gente foi mal porque eu me equivoquei pensando que era a área total do quadrado, que era 400. A balão, velho. 500. Letra D. Agora vamos para a próxima questão, que é um pouco mais complicada de áreas, que eu separei aqui.
que ela parece difícil, Alô. mas se a gente organizar direitinho, ela é bem tranquila, tá? Então vamos ler. A figura representa uma escada de 3 degraus construída em concreto maciço, com suas medidas especificadas. Ele dá medida, ou seja, aqui é 0,25, que é essa medida daqui, e ela se repete. Aqui também é 0,25, 0,25. Aqui é 1 metro. Todas as medidas estão na figura. Nessa escada, os pisos e espelhos têm formato retangular e as paredes laterais têm formato de polígono, cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais serão revestidos em cerâmica. A área a ser revestida em cerâmica em metro quadrado mede, ou seja, ele quer a área que ele vai pegar a cerâmica e vai pintar isso aqui todinho. Ó. Piso, espelho, piso, espelho, piso, espelho. E além de a gente ver essa área da frente, ele também essa área que é lateral aqui, ó. A área de trás. Porque tem essa área lateral aqui e tem a área aqui do outro lado. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer a mesma estratégia que eu usei na questão anterior, que é você cortar as figuras. Mas como que a gente vai fazer isso? Vocês estão vendo que se a gente olhar essa escada de lado, a gente tiver a escada de lado, a gente vai ver um polígono mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E basicamente não tem como calcular a área desse polígono. Mas se a gente recortar, vão ver 3 outros polígonos diferentes. Ou seja, 3 retângulos. Então, se a gente separando eles aqui, fica esse retângulo aqui com a altura de quê? Qual a altura desse retângulo? Você vê que a altura desse piso aqui é 20, a altura daqui é 20 e a altura daqui é 20. Então, essa altura desse retângulo aqui é a altura máxima que essa escada tem. Então, é 0,20 vezes 3, que é 0,60. E a base desse retângulo, ele já deu na questão, que é 0,25. O outro retângulo, separando, a gente tem a altura 0,4, porque é 0,20 mais 0,20, aí dá 0,4. E a base aqui, se a gente olhar, também é 0,25, igual ao outro. E se a gente agora pegando esse aqui, que é o menorzinho, ele só tem altura de 0,20 e largura de 0,25. Pronto, a gente já pegou as medidas separadas da área lateral. Sendo que, no final disso, a gente vai ter que multiplicar por 2, porque são 2 partes laterais que a escada tem. Então, pegando e multiplicando aqui os números, essa questão só é trabalhosa porque você vai ter que fazer a multiplicação de todos esses números e ainda são decimais, o que eu acho que complica muito. Esse aqui dá 0,15. Esse aqui dá vezes 0,4, dá 4 vezes 5, 20, sobe 2, 4 vezes 2, 8, sobe 10, sobe 1, 4 vezes 0, 0, 1, 3 casas, aqui dá 0,10, e aqui dá 0,25 vezes 0,2, que dá 0,05. Pronto. Essa é a área lateral, que se a gente somando, calma que deu um erro aqui na. Pronto. É 0,05, a gente somando dá 5, 5, 10, sobe 1, dá 1 mais 1 mais 1, 3. Dá 0,3. Sendo que são dois lados. Então fica 0,3 vezes 2, que é 0,6. Eita, calma. 0,6 em cima. E agora só falta a gente calcular a área do piso e do espelho. Como é que a gente vai calcular essa área? Se a gente olhar essa figura de cima, a gente vai conseguir ver 3 retângulos iguais.
Desculpa o meu desenho aqui, que eu não desenho muito bem, não. Mas são três retângulos iguais. Você vê, eles têm a mesma medida. Aqui é 0,25, aqui é 0,25. Então, olhando de cima, tá? A visão de cima. Aqui é 0,25. E essa largura aqui é 1 metro. Ou seja, se a gente olhar de cima, é só a gente fazer a área desse retângulo inteiro, que é 0,25 vezes 3, que dá 0,75, vezes 1 metro. Isso tudo dá 0,75. Ou seja, a gente tem a visão de cima, a de lado, e agora só falta calcular do espelho. É basicamente a mesma visão que a gente tem sobre o que eu fiz agora, que a gente viu de cima. Sendo que para calcular a do espelho, a gente vai ver a escada de frente. Se a gente tiver a escada de frente, os espelhos já vão ficar meio assim, ó. Deixa você perceber. São três retângulos também iguais, cada um com altura 20, 0,20, 0,20 e largura de 1 metro. Ou seja, mesma coisa da questão da parte anterior, que é 0,20 vezes 3, que dá 0,60, vezes 1 metro. Agora, a gente tem todas as áreas, é só somar tudo. 0,75 mais 0,60 mais 0,60 dá 5. 6 mais 6, 12. Com 17, 19. Sobe 1. 0 mais 0 mais 1. 1. Vírgula, basta vírgula. 1,95. Letra E. Alguma dúvida nessa questão? Escolheu entender? Então, por isso você tem que ter essa visão espacial, sabe? Você conseguir perceber que tem uma visão de lado, uma visão do outro lado, de cima e de frente, para vocês conseguirem separar cada areazinha e conseguir montar cada retângulozinho para conseguir descobrir a área, sabe? É isso. É uma questão mais complicadinha. Eu considero, acho que é uma questão que, se fosse no Enem, ia ser um pouco média, porque ela é mais trabalhosa do que difícil, sabe? Mas, se cair, você já percebe. Quando é questão de geometria no Enem, vocês lembrem, é só cortar. Se vocês cortarem, vocês vão conseguir formar polígonos menores para conseguir descobrir a área que você sabe a fórmula, sabe? Você sabe a fórmula de um retângulo, sabe a fórmula de um triângulo, então fica bem mais fácil. Agora vamos para a questão de probabilidade. Todo mundo teme essa área, né? Probabilidade de análise combinatória. Vamos lá. Questão 141. É uma questão que parece muito difícil, vocês vão ver que é mais simples do que parece, tá? No alojamento de uma universidade, há alguns quartos com um padrão superior aos demais. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna. Sendo que, para cada estudante do primeiro ano, vamos lá, primeiro ano, será depositado um único cartão com seu nome. O que significa? Que vai ser um cartão por pessoa. No segundo ano, dois cartões com seu nome. Ou seja, se eu tiver no segundo ano, vão colocar dois nomes, Gabriel Barros, na urna. Ou seja, vão ser dois cartões por pessoa. E para o terceiro ano, são três cartões com seu nome. Então, três cartões por pessoa. Foram inscritos 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo ano, 100 do terceiro ano e 100 do terceiro ano. Todos os cartões têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Ele pergunta qual é a probabilidade do vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano. Então, como é que ele vai calcular essa probabilidade? A gente tem que pegar quantos bilhetes tem do terceiro ano
e dividir pela quantidade total de bilhetes, para a gente conseguir encontrar a probabilidade. Então, encontrando primeiro a quantidade de bilhetes do primeiro ano, ele diz que são 200 estudantes do primeiro ano. Ou seja, se é um cartão por pessoa, então vou ter 200 cartões. Cada pessoa só vai ter um cartão na urna. São 150 estudantes do segundo ano. Então, se são 150 do segundo ano e são 2 cartões por pessoa, esse valor vai ser multiplicado por 2, que dá 300. E a mesma lógica se dá para alunos do terceiro ano, que são 100 do terceiro ano, então são 100 vezes 3, porque são 3 por pessoa. Então dá 300 também. E somando 200 mais 300, dá um total de 800. E qual a pergunta que ele faz? Qual é a probabilidade de o vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Então, se são 300 cartões para quem é do terceiro ano, é só a gente fazer 300 em 800. Cortando aqui, Patlaft dá 3 sobre 8, que é a letra E. E também é uma questão tranquila, que é só mais interpretação para você conseguir encaixar cada dado certinho. Bem mais tranquila essa. Agora, vamos para 168. Um pouco mais complicadinha, mas dá para fazer. Em um colégio público, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Neste ano, há 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 1 a 55. O sorteio de cada número de inscrição será realizado em etapas, utilizando 2 urnas. Na primeira urna, será sorteada uma bola entre as bolas numeradas de 0 a 9, ou seja, a primeira urna contém as bolas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E que representará o número das unidades, ou seja, isso tudo vai ser a unidade. Da segunda urna, será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas desse número. Depois do primeiro sorteio, e antes de sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam um algarismo já sorteado, um número entre 0,1, não, 0,1 e 55. Ou seja, primeiro ele vai sortear uma bola na primeira urna aqui. Ele tem todas essas bolas aqui que ele pode pegar. Então, vamos dizer que ele pegou aqui 2. Então, o número que é formado por 2 algarismos, esse vai ser o número da unidade, 2. Então, o segundo sorteio, que vai ser da segunda urna, ele vai tirar um número que está entre 0,1 e 55. E nesses números da urna, só vão estar números que podem ser usados com esse 2, que formam um número de 1 a 55. Ou seja, se eu pegar 0,2, já é um número entre 1 e 55. 12 também. 22, 32, 42 e 52. Parou aí. Ou seja, os únicos números que podem ficar aqui são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então vamos lá para a pergunta, o que ele está pedindo. Quais a probabilidade dos candidatos de inscrição de número 50 e 02 serem sorteados são, respectivamente. Então vamos calcular. Qual a probabilidade de sair 50? Para sair 50, ele tem que primeiro ser o número das unidades, que foi 0. Então, qual é a probabilidade de o 0 sair? A probabilidade desse 0 sair está entre 1 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, é 1 entre 10 números. Entre todos esses números aqui, o 0 ele pode ser sorteado uma vez. Então, é 1 sobre 10. Vezes. Qual é a probabilidade de o 5 sair? Se a gente já sabe que a unidade vai ser 0,
ele não pode começar por zero. Por que ele não pode começar por zero? Porque os números são de 0,1 a 55. Então ele não vai começar por zero, ele vai começar. As probabilidades de sair o número são 10, 20, 30, 40 e 50. Ou seja, são 5 números que podem sair com o zero nas unidades. Ou seja, é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 5. Porque o 50, ele só sai em uma das possibilidades onde o zero está na unidade. Então, fica multiplicando 1 sobre 50. Então, a probabilidade de sair 50 é 1 sobre 50. Então, a gente já elimina no termo de D, letra E. Agora, ele quer que saia o número 0,2. Para sair o 2 nas unidades, a gente já viu que é a mesma coisa do zero. Pode sair um número, ou seja, o 2, entre todos esses 10 aqui que estão na primeira urna. Então, é 1 sobre 10. Vezes. Qual a probabilidade da gente já sabendo que o 2 está aqui, de sair o zero? Pode ser 0,2, 12, 22, 32, 42 e 52, porque é de 0,101 a 55. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Ou seja, se são 6 possibilidades de tirar o número na segunda urna, para tirar o zero é 1 sobre 6 números, que dá 1 sobre 60. Ou seja, alternativa letra A. Alguma dúvida? Eu sei que essa questão pode ser um pouco confusa por causa do enunciado, porque muito mais por causa dessa parte da segunda urna, de ter que já saber o número que pode sair depois de tirar a unidade. Mas vocês entenderam? Tranquilo? Valeu. Então vamos lá. Próxima questão, pega uma questão bem tranquilazinha de escalas para a gente fazer. Vocês vão ver que não é difícil. A maioria das questões de escala do Enem são tipo, muito tranquilas, sabe? A que caiu no ano passado foi essa aqui, que é um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude da aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura representa a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. A tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. A escala que essa tela representa as medidas reais ele quer basicamente quanto que vai ser a distância entre a origem não, entre o chão e o ponto mais alto. O ponto mais alto vocês podem ver que é essa linha aqui, ó. Ela representa o ponto mais alto. Ou seja, se o quadradinho ele tem 1 centímetro de lado, essa altura aqui, a altura é igual a 5, é 1 centímetro. Que na vida real foi 5 quilômetros que ele chegou. Ou seja, para a gente representar essa escala, é 1 centímetro para cada 5 quilômetros. Sendo que a gente não pode marcar a alternativa letra A porque elas estão em medidas diferentes. Uma está em centímetro e outra está em quilômetro. Então, eu acho mais fácil você transformar para centímetro, porque ela deixa o valor mais redondinho, mais certinho para você conseguir resolver a questão. Então, se você vai pegar no mapa real, 1 centímetro no mapa, no real vale 5 quilômetros. Então, você vai ter que transformar
esses quilômetros em centímetros, que é basicamente, vocês lembrando daquela escala das medidas, que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, se ele está no quilômetro 5, para eu transformar isso para centímetro, é basicamente vocês verem que aqui multiplica por 10, depois por 10, depois por 10, depois por 10, depois por 10. Então é 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 500 mil. Então, simplesmente a escala é 1 para 500 mil. O que a gente fez nessa questão foi basicamente descobrir um valor que ele quer e mudar a escala, o valor. Vocês entenderam? Bem tranquilo essa. Sim, sim. E o Barros, Foi. também não se assustar que em 2022, no Enem de 2022, já veio uma questão de escala na prova de humanas, no primeiro dia. É, velho. E Escala aí? do canto. O Principalmente povo de agora. humanas, o povo Gente, de humanas pensando, não, no primeiro dia não vai ter matemática, vou me livrar. vai Aí nada. abre. Isso aqui vale também para o primeiro dia, tá? Porque cai muito em geografia também. Para questão de mapa, essas coisas, cai muito também. Questão bem tranquila. Então agora vamos para questão de função. Todo mundo, quando olha uma fórmula gigante dessa, já fica com medo. Mas eu vou mostrar que não precisa ter medo não, tá? Essa aqui também é bem tranquila, vocês vão ver. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante de dinheiro arrecadado em milhares de real poderia ser calculado pela expressão V de x igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão representadas em milhares de real. Aí tá ótimo, bom, normal, ruim e péssimo. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Vamos lá. Vocês estão vendo que essa é uma função do segundo grau. E ela é positiva. Ou seja, ela tem concavidade para cima. Ela vai ser mais ou menos, sei lá, assim, ó. Ela tem ponto mínimo. Ou seja, se esse valor calcula o menor montante diário, a gente pode calcular o menor montante diário, é esse ponto aqui. E esse ponto se chama vértice da função, onde ele tem as coordenadas do x e as coordenadas do y. E como é que a gente encontra? A gente chama de x do vértice e y do vértice. Para a gente encontrar o x do vértice, é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. E você me pergunta, ele nessa questão está pedindo o x do vértice ou o y do vértice? Se a gente olhar para pensar, ele fala que x representa os dias do mês variando de 1 a 30. Ou seja, esse a x, a coordenada x, vai de 0 de 1 ao mês 30. Ou seja, o eixo das abscissas vão passar os valores dos dias. Consequentemente, os valores da ordenada vão ser o montante diário arrecadado, sabe? Então, vamos dizer que no 30, ele vai ter a coordenada x 30 e vai ter um valor arrecadado nesse dia, que vai ser o valor do y. Então, nessa questão, quando ele pergunta o menor montante diário, ele não está perguntando sobre o eixo do x, ele está perguntando sobre o y, porque o valor dos montantes estão no eixo y. Então, a gente vai calcular o y do vértice. Simplesmente isso.
O negócio dessa questão é você saber qual que você tem que calcular, o x ou o y do vértice. Nesse caso é o y, porque o eixo das abscissas ele compreende os números dos dias. Vamos lá, para calcular o y do vértice, ele fazer menos delta sobre 4a. Como é que eu calculo a delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a. E aqui é multiplicado por menos 1, né? Então vamos lá. Calculando delta. B ao quadrado. B é menos 10. Eu coloco os valores aqui. B menos 10. O A é 1 quarto, né? Porque se é x ao quadrado sobre 4, o valor que está multiplicando x é 1 quarto. E C é 105. Calculando o delta, B ao quadrado menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1 quarto, vezes 105. Menos 10 ao quadrado, 100. O 4 aqui corta com outro 4, menos 105. Delta. Ou seja, o delta é 100 menos 105, que dá menos 5. E agora, colocando na forma do y do vértice, fica menos 5, dividido por 4 vezes A. E A é o quê? 1 quarto. Então, aqui, ó, embaixo vai dar 1. Menos com menos, mais. O y do vértice é 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que o menor montante calculado foi 5. Então, isso se encaixa em qual? Ruim. Compreende os números aqui, ó. Maior ou igual a 4 e menor que 10. Então, letra D. Ruim. Vocês conseguiram entender? Tranquilo essa questão? Opa. Sim. Vou explicar de novo. Aqui a gente tem um gráfico da função de segundo grau, onde o x é positivo. Ou seja, vai formar uma função com cavidade para cima. Ou seja, ele tem um ponto mínimo. Esse ponto mínimo, ele pode ser identificado com duas coordenadas. Ele tem o x, que é o x do vértice, ele tem o y, que é o y do vértice. Para você entender, você pode olhar para a fórmula mesmo. Essa fórmula, v em função de x. Ou seja, se x é o número de dias, o y, que v de x, ele pode ser muito bem substituído por y. Então, se ele quer encontrar o valor dos montantes, ele vai querer o y. Entendeu? Se ele quisesse, qual é o dia que esse valor vai ser menor? Aí sim a gente encontraria o x do vértice. Mas, nesse caso, ele quer o valor. Então, o valor está no eixo das ordenadas. Tá ligado? E aí? Pode falar. Tá me escutando? Alô, alô? Tô. Só Alô? pra fazer uma observaçãozinha, é que muitas vezes quando a gente chega num delta negativo, a gente para com a questão, né? Mas a gente precisa entender que quando a gente chega num delta negativo, a gente aprende no nono ano que significa que essa equação não possui uma raiz real. Isso quer dizer que, tipo, ela não toca no eixo x, mas não significa que essa função não exista, tá ligado? Então, quando a gente chega num delta negativo, a gente pode continuar a questão da mesma forma, né não? É um ponto importante. Muitas questões vão dar um delta negativo mesmo, um número todo estranho. Mas se você sabe que vocês estão fazendo certo, vocês podem colocar na fórmula, porque o y do vértice, ele não calcula se a função existe ou não. Ele calcula onde é que está a coordenada do y daquela função.
Ou seja, o delta aqui é negativo, mas não tem problema nenhum não, tá? Porque muitas questões, às vezes, até colocam uma função, uma fórmula de função, com delta negativo mesmo, para já nessa fórmula o valor ficar positivo. Nessa questão mesmo, o delta deu menos 5. Então, se você colocasse na fórmula, seria menos 5. Isso já facilita para o valor já ficar positivo. Entendeu? Então, não se assuste não, não estranhe quando um delta dando negativo, não. Beleza? Tranquilo essa questão, gente. Posso passar para a próxima? Valeu. Vamos lá. Essa questão aqui é de função exponencial, tá? Também cai no Enem. Então, vamos lá. Um agricultor é informado sobre o método de proteção para sua lavoura, que consiste em inserir lavas específicas de rápida reprodução. A reprodução dessas lavas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias. E para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar a reprodução aplicando-se um produto X. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas e dispõe de 5 litros do produto X, cuja aplicação é recomendada exatamente 1 litro para cada população de 200 mil larvas. A quantidade total do produto X que ele dispõe deverá ser aplicada de uma única vez. De quantos dias após iniciar esse método, o agricultor deverá aplicar o produto X? Ou seja, primeiro a gente vai calcular qual é a população que ele tem que parar, né? Porque se ele vai aplicar uma única vez, ele tem 5 litros, quer dizer que se 1 litro é para uma população que tem 200 mil larvas, e ele tem 5 litros, quer dizer que a população tem que ser o quíntuplo disso. Então é basicamente 1 milhão. Ou seja, quando a população chegar em 1 milhão, ele vai poder usar esse produto X para matar tudo. Então, como é que ele vai fazer essa questão? Ele diz que ele inicia esse método com 100 larvas. Ele tem uma população inicial P0 igual a 100. E essa população multiplica-se por 10 a cada 3 dias. Ou seja, a cada 3 dias, a população multiplica por 10. Então, como é que ele pode transformar isso em uma equação que dê para resolver essa questão? A gente pode fazer população inicial vezes. Ele vai ser multiplicado por 10. Mas o tempo tem que ser dividido por 3. Agora eu vou explicar por quê. Porque ele vai iniciar, ele quer, após quantos dias ele vai aplicar esse produto. Então, se o T está em dias e a cada 3 dias que multiplica-se por 10, para a gente transformar esse T que está em dias para esse valor de 3 dias, tem que dividir por 3. Vocês entenderam? É um conceito meio estranho de explicar, mas é basicamente isso. A gente está transformando a unidade no que a questão dá. Beleza. Licença, Barros. Fale. Vê. Vou explicar. Só pra entender melhor esse com. Pode deixar, volta ali e coloca de novo o T sobre 3. Eu também tinha muita dúvida em relação a isso. Tipo, vai ficar elevado a T, vai ficar elevado a T sobre 3, como é que é? Mas Davidson falou pra mim desse mesmo jeito. Pensa em a gente voltar para uma unidade. Por exemplo, se ele fala que essas bactérias vão se proliferar a cada 4 dias, pensa você voltando para um dia. Pensa você voltando para uma unidade. Por exemplo, se é 4 dias e eu quero ir para uma unidade de dia, eu divido por 4. Se eu tenho 6 horas e eu quero uma unidade de hora, eu divido por 6.
Então pensa sempre você tendo uma unidade daquele daquela medida. Por exemplo, de novo, é, eu estou pensando em ano agora e eu tenho um semestre. Para eu chegar em um ano, eu multiplico por 2. Então vai ficar t elevado a 2t. Ou número elevado a 2t. Só isso. Sim, exatamente isso. Também é como se a gente tivesse transformando unidades, como se é, dias, um dia e 3 dias fossem unidades diferentes. Vou dar um exemplo de, sei lá, hora e minuto. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos. Ou seja, se eu quero, se eu tenho 3 horas, para eu transformar de unidade para outra, eu tenho que multiplicar por 3. Fica 180. É o mesmo conceito aqui, sendo que é um pouco mais difícil de explicar porque a gente não considera dias e 3 dias como duas unidades diferentes, mas são. Então, se a gente está na unidade de 3 dias e a gente quer transformar a unidade para um dia só, a gente tem que dividir por 3, que a gente está voltando para a unidade de dias, como o Ivo disse. Entenderam? Beleza. Então, se a gente usar essa forma aqui, a gente tem uma posição inicial, que é 100, que ela vai ser multiplicada por 10 a cada 3 dias. E para ele usar esse pesticida, ele tem que ter uma população de, no mínimo, 1 milhão de larvas. Ou seja, esse valor todinho tem que ser igual a 1 milhão. Agora é só resolver a equação. 10 elevado a t sobre 3. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 1 milhão dividido por 100. Corta os valores. Então fica 10 elevado a t sobre 3, que é igual a 10 mil. E agora, para resolver uma equação exponencial, a gente faz o quê? Deixa na mesma base. Então, 10 elevado a t sobre 3 é igual a... Isso aqui é 10 elevado a 4. 10 elevado à quarta potência. Já que está na mesma base, a gente pode eliminar, cortar. Então, t sobre 3 é igual a 4. T é igual a 12. Levou a letra D. Alguma dúvida? O negócio dessa questão foi você entender que para você transformar de 3 dias para um dia só, você tem que dividir por 3, né? Você está voltando. Tranquilo? Verdade. Por isso que eu falei, velho. É uma junção de estratégia. Se você chegar nessa prova e não ter uma leitura boa, você pode errar muito fácil. Tranquilo? Vamos à próxima questão. É a questão de estatística. Isso é o quê? Média. Bem tranquilinha, tá? Os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em dois setores: produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro representa a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Ou seja, a gente tem um setor de produção que tem 75 funcionários e cada um ganha 2 mil. E a gente tem um setor de administração e cada um ganha 7 mil. Ele está pedindo a média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa em real é... Beleza, o que tem que fazer aqui é uma média ponderada. Porque se 75 funcionários vão ganhar 2 mil reais, então o valor total de salário que eles vão ganhar é 75 vezes 2 mil, que dá 150 mil. Da produção. E da admin, são 25 funcionários que vão ganhar 7 mil reais. Ou seja, fazendo essa conta, dá 175 mil. Se a gente somar o valor, para a gente encontrar o salário total que eles ganham, que dá 325 mil. Esse é o valor total. Sendo que ele é um valor médio.
Ou seja, é o total sobre a quantidade de funcionários que vão receber esse valor. Então, se são 100 funcionários, a gente cortar aqui, ó. Cortou. 323.250. Letra C. Tranquilo? Isso é bem tranquila. Agora, a gente vai para uma questão mais trabalhosinha, tá? Eu achei muito trabalhosa quando eu fui fazer ano passado. Então vamos lá. Uma empresa de transporte faz regularmente o levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados no seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório, por meio do gráfico de barras, no qual se relaciona a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia. Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas dessa empresa, obtém-se. Ou seja, nas alternativas, ele está dando igualdades e inequações. Ou seja, ele está falando que aqui a mediana e a média são iguais e a moda é maior que os dois. Ou seja, nessa questão, a gente tem que calcular os três para saber quem é maior que quem. Então, primeiro, eu acho mais fácil aqui a gente calcular a moda. A moda é o número que mais aparece. Ou seja, se a gente ver aqui a quantidade de viagens realizadas que mais aparece é 55. Então, a moda é 3. Que são, tipo, o número 3, que são a quantidade de viagens realizadas, apareceu 55 vezes. Ou seja, ele foi o que mais apareceu. E agora, vamos calcular a mediana. A mediana são os termos centrais da estatística lá. Então, a mediana vai estar exatamente no meio. Se são 160 funcionários, são os funcionários que vão estar no meio, que é 160 é um número par, ou seja, ele não tem exatamente o meio. Então, a gente vai ter que pegar os dois números que estão na metade, que é 80 e 81, e dividir por 2. Entenderam? Ele vai pegar o número que está na 80ª posição e outro na 81ª posição e dividir por 2, porque ele quer a mediana, que é os termos centrais. É a trabalhosa que dá vontade de fazer até o final. Então vamos lá. Para a gente descobrir quais são esses valores, a gente pode colocar em ordem, né? A gente sabe que as viagens, a quantidade 1 de viagens realizadas foram 10 vezes. Ou seja, o 1 vai do número 1 ao décimo. A quantidade de viagens realizadas, que foram 2, vai do 11º ao 20º. Por quê? Porque se ele já tem 10 viagens realizadas, o 2 vai ser a 11ª viagem realizada. Eita. Sim. Se a gente pegar a quantidade de viagens realizadas por 3, são 55 viagens realizadas. Ou seja, vai do 20º até, que é mais 55 viagens, que vai até 75º. Ou seja, consequentemente, a gente percebe que os números que vão estar na metade é o 4, porque o 4 ele vai do 75 até o 100. Ou seja, entre o 75 e o 100 está o 80 e o 81. E os dois são números 4. Então a gente percebe que a mediana é 4 mais 4 sobre 2, que é 4. Beleza?
E só falta calcular a média. Para calcular a média, a gente tem que pegar a quantidade total de viagens e dividir pelo número de motoristas, né? É trabalhoso? É, mas tem que fazer, né? Vamos lá, vai ser uma média ponderada. 10 vezes 1 mais 2 vezes 10. Vocês estão pegando esses dados aqui. 10 motoristas fizeram uma viagem. Então, 10 vezes 1. 10 motoristas fizeram duas viagens. 10 vezes 2. 55 motoristas fizeram três viagens. Então, a quantidade total de viagem é 55 vezes 3, mais 25 motoristas fizeram quatro viagens. 25 vezes 4, mais 50 motoristas fizeram seis viagens, mais 50 vezes 6. Coloca aqui embaixo. Mais 10 motoristas que fizeram sete viagens. 10 vezes 7. Então, isso aqui dá 10. Isso aqui dá 20. Isso aqui dá 165, né? É 165. Aqui dá 25 vezes 4, 100. 50 vezes 6, 300. E 10 vezes 7, 70. Somando tudo, dá 300 mais 165 mais 20 mais 10 mais 70, que dá 5, 100, 160, não, 16, dá 565. Ou seja, essa soma dá 565. Isso é o quê? É o número total de viagens. Como a gente quer a média, a gente quer a quantidade de viagem por motorista. Se são 160 motoristas, é só a gente pegar o número que é 565 e dividir por 160. Isso dá aproximadamente 4,15. Ou seja, a média é igual a 4,15. Agora é só a gente olhar pelas alternativas e ver qual que funciona. A gente sabe que a média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Isso está na alternativa letra E. Beleza? Não, sou meu, sim. Cadê? Eita, faltou 100 aqui mesmo. 100. Aí dá 665. Mas dá aproximadamente 4,15 do mesmo jeito. Beleza? Estou vendo, é uma questão trabalhosa, mas que a gente usando conceitos básicos de estatística, a gente consegue resolver de boa. Tranquilo? Vamos lá para a questão. Peguei duas questões aqui de análise de gráfico, bem tranquilinhas do ano passado, que é basicamente você tem uma leitura muito boa. Então, na questão 156 diz: uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo forneceu este gráfico. Ele dá esse gráfico aqui. Por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? Ou seja, se ficou sem receber sinal de internet, quer dizer que a intensidade é zero. Se a intensidade só é zero, quando o tempo está entre 10 e 12 e 16 e 20. Praticamente. Entre 10 e 12 são quantos minutos? 2 minutos. Entre 10 e 12. E entre 16 e 20 são 4 minutos. Somando 2 mais 4, 6. Que é a letra A. Tranquilo?
e mudei essa questão, velho. Muita gente vai errar essa questão porque vai pegar também os pontos onde a função estava constante. Desse ponto aqui. Sendo que, nesses pontos, ainda tem intensidade de sinal de internet. Ela não é nula. Porque a questão pergunta quando essa intensidade é nula. Então, muita gente pegaria essa questão e pegaria todos os pontos que estão constantes. Sendo que não é isso que a questão pede. A questão é por centímetro cúbico de volume. A questão fala para a gente usar 3 como aproximação para π. E está perguntando a massa em grama da escultura. Vamos lá. É uns artigos que não tem nada para fazer, né? Uma estrutura toda estranha, assim, para ele calcular. Então, ele vai ter esse cone. Ele vai retirar a parte de cima. Ele tira um conezinho de cima. E depois ainda faz um buraco dentro do cone. Ou seja, o que vai sobrar é só essa parte de lado, assim, essa parte de dentro do cone, sem esse cilindro. Então, como é que a gente vai calcular isso tudo? A gente pode primeiro calcular a área total. Depois, retirar a área do conezinho pequeno, menos a área do cilindro. Isso tudo seria a área não, desculpa, gente. O volume, tá? A gente calcula o volume total, tira o volume do pequenininho, depois tira o volume do cilindro, que a gente descobre o volume da esculturazinha que ele fez depois. Então, a altura sobre 3. A área do outro, a área menorzinha, também é π ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Depois que eu vou tirar ela do cilindro, tá? Para ficar mais tranquilo. Então, se a gente pegar, colocando os valores, eu vou deixar π porque depois a gente vai cortar. A UPE é fogo, velho. A UPE coloca 3,1415, não coloca nem 3,14. O raio do cone maior é 9, porque o diâmetro é 18, o raio é metade, então dá 9 ao quadrado, vezes a altura, que é o quê? 36 sobre 3, menos π, o raio do menor é 3, porque o diâmetro é 6, então fica 3 ao quadrado vezes a altura, e ele não dá altura, mas a gente tem como descobrir. A altura do cone maior é 36. E a gente pode fazer uma regra de 3, bem básica, com altura e diâmetro. A altura do maior é 36 e o diâmetro é 18. E o diâmetro do menor é 6. Qual vai ser a altura dele? A gente não precisa nem fazer conta, porque a gente percebeu aqui que multiplicou por 2, então 6, também multiplica por 2, que é uma proporção. Porque os cones são proporcionais. Então fica 6 vezes 2, o x é igual a 12. Ou seja, a altura é 12. Vezes 12 sobre 3. Nessa conta é muito bom que a gente já pode cortar π com π. Cortar esses 3 aqui. Aí fica 81 vezes 36 menos 3 ao quadrado. 9 vezes 12. Eu acho que isso aqui foi uma sacanagem no Enem, viu? Um número gigante para você fazer. Calma. Então, é só a gente fazer aqui a conta. Vai ficar grande? Vai, mas 36 vezes 81. Dá 36. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. 9, 2. 2.916. Dá 2.916. E 9 vezes 12 dá 108. Menos 108. Isso aqui dá 2.808. Ok. Esse é o volume do cone grandão menos o cone menorzinho. E ainda a gente tem que tirar o volume do cilindro. Isso mesmo. Eu vou explicar desse jeito também. Vou explicar das duas formas. Aí eu vou tirar agora o cilindro.
O cilindro é a base, área da base vezes a altura. A área da base é π ao quadrado vezes a altura. Sim, a altura do cilindro, dá para vocês perceberem que se aqui seria o cone, e a altura dele aqui é 12, e a altura total é 36, a altura do cilindro seria 12, não, 36 menos 12. Ou seja, a altura dele seria 24. Pelo momento que a mesa está desconectando aqui. Ou seja, a altura seria 24. Ele falou para PC 3, o raio é 3 também, vezes 3 ao quadrado, vezes 24. Isso aqui dá 27 vezes 24. Esse valor aqui, a gente fazendo a conta no cantinho da prova. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 2, 8, mais um 10. 2, 27, 54. 8, 4 com 0, 4. Desce o 6. Então dá 648. Então a gente vai pegar o valor que a gente já tinha do volume e retirar o do cilindro, que é 648. Isso aqui dá 8 para 8, 0. 4 para 0 não pode, é só 1 e fica 10. 4 para 10, 6. Desce 1, fica 7 para 8. 1, desce o 2. Ou seja, a gente conseguiu encontrar o volume dessa escultura. Sendo que a questão pede a massa. E se ele diz que a massa é 0,6 a cada centímetro cúbico, simplesmente a gente multiplicar. Eu vou colocar 60% porque fica melhor para cortar, tá? Vocês podem perceber que 60% é a mesma coisa que 0,6. 60% de 2.160. Corto 0 com 0, 0 com 0. Só fazer a multiplicação. 216 vezes 6. Dá 6. 6 vezes 1, 6 mais 1. Mais 3, 9. 6 vezes 2, 12. 12 mil. Não, 1.296, que é a letra B. Sendo que, como o Cássio falou, tem outra forma de resolver essa questão. Pode ser um pouco mais rápido, dependendo dos números que a gente vai usar. Eu vou apagar aqui essa última conta que eu fiz. Alguém tem uma dúvida nessas contas que eu fiz agora? Na lógica que eu usei? Alguma coisa? Tudo tranquilo? Beleza. 3 euros aqui. Então vamos lá. A gente tem a outra forma, que é usar a forma para calcular o volume de um tronco de pirâmide. Que é basicamente o quê? O volume é igual a altura sobre 3 vezes a área da base maior mais a área da base menor mais raiz da área da base maior vezes a área da base menor. Assim, parece gigante, mas quando vocês colocam os valores, fica bem tranquilo. Vamos lá, volume é a altura. Qual a altura desse tronco? A gente já viu que é 24, porque é a mesma altura do cilindro. Sobre 3 vezes a área da base menor, que é π r ao quadrado, mais a área da base menor, π r ao quadrado, mais multiplicação das áreas. Eu vou calcular as áreas primeiro. A área da base maior é π r ao quadrado, a gente usa o π como 3, e o raio é 9, então 3 vezes 81, que é 243. E a área da base menor, π r ao quadrado, π3, e o raiozinho é 3. Então fica 3 e 3. Então a área da base menor é 27. Então fica, volume é 24 sobre 3 dá 8 vezes
A área maior, 243, mais 27, mais raiz de 243 vezes 27. Pronto. Aí, já como eu já calculei o volume todo, eu não vou mais calcular esse volume todo. Então, você sabe como é que calcula usando a fórmula. Depois disso, é só multiplicar o volume, tirar o cilindro, porque dessa forma, vocês só calcularam o volume desse tronco. Sendo que esse volume ainda está com o volume do cilindro. Então, a gente tem que tirar o cilindro ainda. Tirando esse volume do cilindro, aí sim, a gente faz e multiplica o 0,6 vezes o volume que restou. Tranquilo essa questão? É uma questão que eu acho muito trabalhosa e que eu deixaria para fazer por último, né? Que é uma questão que realmente dá muito trabalho. Tranquilo, gente? Posso para a última questão? Vamos lá. Última questão, viu? Vai acabar. Agora, pegar uma questão, depois daquele cão daquela questão, a gente vai fazer a questão de projeção ortogonal, bem tranquilazinha, tá? Em um jogo desenvolvido para uso do computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justa posição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como mostrado na figura. Para facilitar a movimentação desse objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em três planos quadriculados, perpendiculares entre si, durante sua descida. A figura que representa uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais durante sua descida é. Ou seja, ele vai pegar esse sólido e vai fazer três planos, um embaixo, um na frente dele e um do lado. Ou seja, para a gente resolver essa questão aqui, a gente tem que olhar primeiro de cima, como se estivesse vendo de cima, depois como se estivesse vendo de frente e depois de lado. Vocês vão ver. Primeiro, simplesmente a gente julgar cada alternativa. Na letra a gente vê que essa parte de baixo, se esse objeto descer, ele vai encaixar certinho. Vocês verem que, sem tirar de cima, esse objeto vai ficar assim, ó. E é exatamente essa projeção que está na letra A. Agora, se a gente olhar para essa parte da frente, a gente já vê que não está certo. Por quê? Porque se você contar aqui, a distância desses blocos até o aresta são dois blocos. E daqui para cima é três, ou seja, está fora de escala. Está mais acima do que deveria ficar. Isso aqui deveria estar aqui embaixo. Exatamente assim. Aí daria certo. Por isso que a letra A está errada. Vamos lá para a letra B. A letra B, a parte de baixo, aparentemente também está certo. Se a gente olhar para essa parte da frente, também, vocês perceberem, ó, agora está certo, agora está mais abaixado. Agora está certinho. Porém, se a gente for olhar para a parte de trás, a gente vê que essa projeção aqui está deslocada para a esquerda. Antes, vocês se olharem a linha que faz daqui, ela deveria estar exatamente aqui, ó. E não onde ele está agora. Ela foi para a esquerda. Porque a questão, ela fala como se a gente tivesse que pegar esse objeto e descer para aquele plano. Ou seja, ele está aqui, ó. Ele está aqui no meio, mas ele vai descer lá. E descendo lá, ele ficaria mais para a direita. Vocês estão entendendo essa lógica? Tranquilo. Aí na letra C, a gente vê que esse aqui está na posição certa. Esse aqui também está.
Tá vendo? Mas esse aqui não, porque a projeção dele tá invertida. Em vez de estar dessa forma aqui, ela tá dessa forma. Ela tá espelhada. Ou seja, a letra C também está errada. Tudo como a letra B. A letra D, a gente já vê que a letra D está errada, porque se a gente olhar para baixo, essa parte aqui de baixo, já não faz a sombra que deveria fazer. A sombra que é essa já não está fazendo. Então, por eliminação, a gente sabe que a letra E. A gente percebe que aqui está certinho, aqui a mesma distância de dois blocos, aqui também, aqui tem a mesma sombra que deveria ter feito, e aqui também, dois blocos, e a mesma sombra. Tranquilo, gente. De boa essa questão? Para não zerar 2.0. Essa questão não foi da do ano passado. Essa foi, se não me engano, foi em 2020 ou 2019. Alguma coisa assim. Mas, se vocês verem uma questão desse ano caindo assim, vocês já estão preparados. Então é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. É, eu queria agradecer a vocês por terem participado. Espero que vocês conseguiram aproveitar muito bem do que eu falei sobre estratégias, sobre as questões que eu mostrei aqui, e que vocês também possam aplicar isso no dia da prova, tanto no segundo dia quanto no primeiro, porque as estratégias que eu falei, elas também valem para o primeiro dia. Então, eu queria agradecer por todo mundo que estava aqui colaborando comigo no chat. E é isso, gente. Isso aí, muito obrigado, Barros, por ter aceitado esse convite aí, né? Foi muito massa a aula, velho. Muito massa mesmo. E é isso aí, velho. Agora quero ver essa matemática para a gente, rapaz. Vamos embora, velho. Vamos embora. E, gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Foram 4 aulões incríveis que a gente teve. A gente teve Luiz com redação, Roger com humanas, Guedes com química e agora Barros com matemática. Tenho certeza que tudo isso é uma construção para a gente, né? Para a gente aplicar agora nesses dias que virão, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia. Vai dar tudo certo. Agora é só a gente colocar tudo em prática, relaxar também, né? Porque o que a gente pôde fazer, a gente tá fazendo. E é isso aí. Muito obrigado por vocês depositarem um pouquinho da confiança de vocês na Cells Community. Muito obrigado por fazer parte desse projeto aí, né, com a gente. Foi um projeto aí do segundo ano das Jotas Exatas, né, que vocês aí vieram com todo abraço, né, e coração aberto para fazer parte aí desse projeto. Muito obrigado aos professores, né, tá, Luiz e Barros aqui com a gente, né, e quero agradecer a vocês dois, né, apresentando os outros professores também. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto sempre. Vamos que vamos. Eu agradeço, viu? E, gente, durante essa semana, procurem ter uma rotina mais leve, tanto para vocês não se forçarem muito e que vocês possam relaxar mais, sabe? Porque o que vocês fizeram já foi feito. Vocês trabalharam duro, vocês estão aqui e eu acredito que cada um que está aqui, que assistiu